Olá, seja bem-vindo em mais uma conversa com a Aprovada da Coruja. Hoje a gente vai conversar com a Eduarda de Quadros Copati. Ela foi aprovada em segundíssimo lugar no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista contador. Tudo bem, Eduarda? Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz de poder estar aqui e dividir um pouquinho da minha história com vocês. Eu que estou feliz de você ter a disponibilidade de compartilhar um pouco a sua trajetória aqui com a gente, Eduardo. Eu gostaria que você já começasse se apresentando, portanto, para quem está nos acompanhando, dissesse sua idade, se você não se importar, a sua cidade natal e a sua formação. Então, eu me chamo Eduarda, como bem dito, eu tenho 24 anos, sou formada em Ciências Contábeis e sou natural de Frederico Westphalen, uma cidade bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. Que legal! E conta pra gente, ô Eduarda, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, como que você entrou no mundo dos concursos públicos? Qual que foi o start? Como que tudo começou? Então, a minha mãe já é servidora pública e quando eu fui para a graduação, eu não tinha a mínima pretensão de fazer concurso público, porque, bom, eu não me interessava pela carreira dela, eu pensava que se limitava ao que ela fazia. Durante a graduação, eu fui me experimentando em vários trabalhos, em escritório, em banco, na iniciação científica, e tudo tinha algo que me incomodava, assim. O meu trabalho, que foi o último, eu vi, assim, os colegas trabalhando até tarde da noite, não sendo bem remunerados, e aí aquela ideia de nunca fazer concurso foi indo meio que por água abaixo, porque eu comecei a pensar melhor sobre a qualidade de vida, pesquisar sobre as outras áreas, não só a da formação da minha mãe, né? Então eu fui vendo que tinha várias oportunidades e que valia a pena mesmo seguir por esse caminho. E me conta uma coisa, Eduarda, você, para se preparar para a Câmara dos Deputados, você teve que conciliar trabalho e estudo ou você conseguiu ajustar a sua vida apenas para os estudos? Como é que você fez até para deixar as pessoas que estão nos acompanhando aqui um pouquinho a par de como foi a sua rotina mesmo? Então, para a Câmara dos Deputados e bem dizer, toda a minha preparação para concursos, eu não precisei conciliar. Então, eu só estudava. No primeiro momento, eu morei com a minha mãe, então a minha preocupação mesmo era o estudo. E depois eu fui morar com meu noivo, então eu conciliava o estudo e as coisas da casa. Mas trabalho, não. Uhum. E esse foi seu primeiro concurso, Eduarda, ou você já tentou, foi aprovada em outros? Não, esse não foi meu primeiro concurso. Eu fiz 5 concursos antes. Todos eles eu fui aprovado no cadastro de reserva. Eu fiz para analista da Procuradoria-Geral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, TRT 12, auditor do Estado de Santa Catarina, também, todos aprovados, mas no cadastro de reserva. Boa. E você pretende continuar estudando ou a Câmara é seu objetivo final? Então, o concurso da Câmara foi uma grata surpresa. Eu realmente não acreditava que eu fosse passar. E pela questão de ser distante, né, do Rio Grande do Sul e Brasília, tem alguns concursos ainda que mexem com o meu coração. Então, para esses, eu pretendo estudar ainda. Boa. E me conta um pouquinho, Eduarda, como é que era a sua vida social durante a preparação para esse concurso? Você conseguia eventualmente ir em alguma comemoração familiar, saía com os amigos aos finais de semana, ou você ficou totalmente focada, totalmente reclusa? No começo da preparação para concurso público, eu fui muito radical, abri mão de fazer muitas coisas. Não fui na formatura do meu noivo, por exemplo, é algo que eu me arrependo bastante, e dentre outras tantas coisas que eu abri mão de fazer. Mas com o tempo, foi me mostrando assim que eu precisava ter esses momentos de lazer e de estar com a minha família e os meus amigos. No pré-edital, então, eu me dava ao luxo de poder sair mais, ser mais acessível, mas no pós-edital, eu realmente, assim, falava que não podia, fiquei sem visitar minha família por um bom tempo, assim, mas com a certeza que era passageiro, né? Uhum. E a sua família, seus amigos entenderam, apoiaram essa sua caminhada como concurseira, ou eles realmente estranharam nesse início que você ficou mais reclusa? Como que foi a reação deles assim? Eles aceitaram, toda a minha família aceitou, também compreendeu que era um projeto de vida mesmo e que, como eu disse, é passageiro. Uhum. E como e quando que você conheceu o Estratégia, ô Eduarda? Logo que eu comecei a estudar para concursos, eu já pesquisei por cima na internet, estratégia foi a primeira opção que apareceu. Então, antes mesmo de assinar, eu fui
querer conhecer melhor e ter acesso aos materiais gratuitos. Então, eu baixei aqueles materiais e estudei por eles por um tempo. Aí eu vi que o material era realmente bom, que satisfazia as necessidades, e aí eu assinei. E qual que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia para você? Eu acredito que a qualidade do PDF e também os professores são excelentes, assim, de longe os melhores. As videoaulas são maravilhosas e dá conta de tudo, assim, da preparação, não precisa de material complementar, eu acho excelente. Boa. E me conta um pouquinho como que você organizou seu plano de estudos, Eduarda. Então, você disse que você conseguiu focar apenas nos estudos, né? Que a gente sabe que também não é uma tarefa fácil, apesar que conciliar a gente também entende que há uma dificuldade muito grande, né? As pessoas têm que conciliar trabalho e estudos, com família, com casa, enfim. Mas você, nesse caso, conseguiu focar apenas nos estudos. Quantas horas por dia você estudava? Você era bem organizada ou aprendeu a se organizar em um determinado momento? Como que você se organizou? Então, num primeiro momento, a minha organização era basicamente ler o material e formar a base. Até 1 ano e meio de estudos, eu estava mais focada em ler o PDF e aí eu ia rodando pelas aulas de estratégia. Depois, conforme eu fui ficando mais avançada, meu estudo ficou bem baseado em questões. Quanto a metas de horas, eu fazia no mínimo 7 de segunda a sexta, 4 no sábado e sem edital, domingo de folga. Com edital, eu fazia mais 3 horas no domingo. Boa. E você tinha alguma regra, tipo assim, usar videoaula para matérias que você tinha um pouco mais de dificuldade, PDF em geral? Como que você utilizou os materiais de estratégia? Então, toda a minha base foi feita com o PDF, porque o PDF te permite avançar com maior rapidez. Então, eu focava realmente em tentar entender o texto. Para disciplinas que eu tinha mais dificuldade, como matemática, estatística, então eu via as videoaulas. As videoaulas também foram muito importantes, principalmente horas da verdade e revisão de véspera. Então eu assistia bastante videoaula nesses momentos que foram assim cruciais, porque elas trazem o suprassumo ali da teoria para a gente ir bem na hora da prova. Uhum. E para revisão, você utilizou qual método? Era mais simulado, mais exercício? Como que foi? Mais resumo? Para revisão, eu tentei e fiz um bom material próprio com as minhas anotações para revisão. Então, com base em questões, eu fiz muitas e muitas questões nessa jornada. Eu fazia as minhas anotações, o meu material de revisão, e ele ficou bem conciso. Então, eu rodava pelas questões e depois, com base no que eu tinha dificuldade, eu ia lá e complementava meu resumo, ou lia ele, colocava o hiperlink das questões que eu estava errando. Então, sempre assim, minhas anotações e questões. Uhum. E qual que é a importância das questões que você acha? Você lembra mais ou menos quantas você fez para esse concurso da Câmara? No todo, eu fiz mais de 40 mil questões no site de questões. Para a Câmara em específico, eu acho que eu fiz 7 mil questões no pós-edital. É muito importante porque, afinal, é elas que você precisa acertar na hora da prova, né? Então, conhecer bem como a banca cobra, a linguagem, tá familiarizado com o tipo de questão e tu se sente mais confortável na hora da prova em responder, porque tu vai entender o que a banca está querendo dizer, o que ela está querendo pedir. E varia bastante, né? Hoje em dia, assim, tem que estar cada vez mais especialista, não só numa área, mas às vezes até mesmo em uma banca. Então, questões são importantíssimas no processo. Uhum. E você lembra de alguma disciplina que você teve mais dificuldade que você poderia citar aqui a quem está nos acompanhando? E o que que você fez, talvez, para usar de dica para as pessoas para poder superar essas disciplinas? A disciplina assim que eu tive mais dificuldade no pós da Câmara, justamente por eu nunca ter tido contato com ela, porque eu estudei sempre para a área de controle, foi direito tributário. Então eu tive o meu primeiro contato com essa disciplina e tive bastante dificuldade porque eram muitas regras. Então o que eu fiz foi ler o PDF, realmente tentar entender, não ficar naquela de não vai dar tempo, não tenho tempo, vou passar por cima, porque se tu for levando assim, tu vai ver que tu vai chegar lá no final e não adiantou de nada. Então é bom
fazer um estudo bem aprofundado. E deu certo, eu foquei no PDF, fiz as anotações com base nas questões. Lógico, né? Antes eu li o PDF para tentar entender. E aí, na Câmara, consegui errar apenas uma questão de 8 de direito tributário, que eu acho que foi um resultado excelente para quem nunca tinha tido o contato com a matéria. Uhum. E como que você fez na reta final, Eduarda, na semana anterior à prova e no dia pré-prova? Você foi aquele tipo de aluno que intensificou os estudos, pegou até o último segundinho ali para estudar, ou você deu uma relaxada, tirou um pouco o pé? Como é que foi? Na última semana, eu estabeleci como meta, não as 7 horas mínimas, mas 6 horas, e deu, para ir descansando a cabeça, para estar bem para o dia, porque eu sabia que o que eu tinha feito já estava construído e não seria perdido. Então, naquela semana final, eu foquei em fazer cadernos de questões que abrangessem todo o conteúdo, para deixar eles bem fresquinho na cabeça. Vi as revisões de Hora da Verdade, quando eu estava muito cansada, então eu colocava essas videoaulas de estratégia. E na véspera da prova, como eu moro em outra cidade, a prova foi feita na capital, eu viajei, foram 4 horas. Chegando lá à tarde, eu assisti a videoaula de revisão de véspera do estratégia, até mais ou menos 4 horas da tarde. Aí realmente eu fui espairecer, resolvi ir no shopping, assim, para tentar o máximo desopilar e não pensar mais naquilo. Aí eu fui dormir bem cedo também, para acordar bem no outro dia. Não que eu tenha dormido bem, porque eu não dormi nada bem, mas eu tentei. E me conta uma coisa, Eduarda, você tem alguma dica para discursiva, algum conselho? Porque a discursiva a gente sabe que, claro, tem um peso grande, e outra, as pessoas têm muito medo da discursiva, né? Você tem algum conselho? Então, escrevam, escrever é muito importante. Eu sei que muitas pessoas têm um bloqueio às vezes, mas se a gente não sentar e não tentar exercitar, mesmo com temas que a gente não saiba, e encaixando no começo, ler o tema naquela semana e produzir no final de semana, e conforme tu for avançando, tu parar de ler antes e ir aos pouquinhos, tem que se testar. Eu acho isso muito importante. Para a preparação da discursiva, eu fazia um texto por semana. Já era o suficiente, porque eu já tinha feito outros concursos que tinham discursiva, então eu já estava bem treinada. Mas eu acho muito importante você sentar, escrever, ter um horário específico, mesmo que fique ruim, escreva. Senão, nunca vai melhorar, assim, é se testando. Boa. E se você pudesse citar aqui o que você errou e o que você acertou para esse concurso, ô Eduarda, conta pra gente o que que você pontuaria aí. Para o concurso da Câmara, eu acredito que eu acertei muito na questão de fazer muitos exercícios mesmo. Como eu disse, eu fazia cerca de 2.000 assim por mês na cada mês antes da prova. No mês anterior, eu acho que fiz 2.900, então fazer muitas questões é muito importante. Ter um bom material, eu fiz ele com base no PDF, nas questões, ter o teu material de revisão com aquilo que realmente importa. E o que eu acredito que eu tenha errado foi me prender assim a questões básicas ali que valiam apenas um ponto, sendo que eu poderia ter direcionado esse foco para as específicas que valiam 2 pontos. Eu me gastei bastante assim em informática, que é algo bem complicado para quem não tinha estudado, porque, como eu disse, eu sou da área de controle e eu não tinha contato com informática. E acabei indo bem mal, assim, eu acertei 3 de 10 apenas. E se eu tivesse despendido aquela energia com as questões específicas que valiam mais, eu acredito que teria sido uma estratégia melhor. E, ô, Eduarda, você chegou a pensar em algum momento em desistir ou desanimou em algum momento? Passou isso pela sua cabeça? Desistir nunca passou, porque então, meu LinkedIn não tem nada, meu currículo tem muito pouco e eu não tinha outra opção. Eu já estava há tempo demais estudando, então já era meio caminho andado, eu não pensava em desistir. Mas desanimar, já desanimei muitas vezes, quantas vezes chorar. Aí, nesses momentos ruins, eu tinha meu caderninho da tristeza, eu chamo. E eu escrevia lá tudo que eu estava sentindo, sentimentos ruins,
e rezava e tentava assim organizar os meus pensamentos naquela escrita e acalmava assim, mas vários momentos eu chorei, vários momentos eu perguntava por que tanto tempo aqui, difícil, mas tudo que não fosse suportável, né? Tu lembra qual o teu objetivo final e o quão incrível é a carreira, então tu vai seguindo. E me conta como que foi especificamente o dia que você descobriu que você estava na lista dos aprovados, você contou para quem primeiro, comemorou como, o que que você fez nesse dia? Quando saiu da objetiva, eu nem acreditei, assim, eu não esperava, porque quando eu saí da prova, eu disse para minha mãe, mãe, esquece, não me pergunta mais sobre essa prova, fui muito mal. E tava bem desesperançada, assim, só queria ver como tinha ido mesmo, então foi uma surpresa enorme, enorme, assim, meu nome lá segundo nome na primeira página, fiquei muito feliz, liguei para minha mãe, para minha bisavó, querida, e foi muito legal. Daí no outro dia eu já comecei a me preocupar com a discursiva e eu sabia que eu não tinha acertado tudo na discursiva, mas uma grande parte eu achava que sim. E não imaginava que eu fosse me manter também na segunda posição. E quando saiu, eu nem acreditei. Eu saí aquele dia, nem esperei a FGV liberar resultado, até porque ela tinha atrasado. E eu saí com uma amiga e me mandaram sair o resultado da prova e eu fiquei, ai meu Deus, não podia, não estava em casa para ranquear. Fui para casa, estava muito ansiosa, bati o carro, foi essa loucura, assim, eu estava muito ansiosa. E quando eu vi que era segundo lugar, tu fica pensando, mas será que não tá errado? De tanto assim, porque, sabe, é um concurso tão difícil e eu realmente não esperava que foi, ai, muito legal. Eu chorei muito. Eduarda, teve até batida de carro, de nervosismo? Sim, muito nervosa. Eu só queria entrar em casa o mais rápido possível. Raspei o carro todo na garagem. Mas está lá, agora está intacto já. Que bom, que bom. No fim deu tudo certo. O segundo lugar veio, o carro tá arrumado. Agora, Sim. o Eduarda, o que eu queria saber é o seguinte: para essa alegria toda, né, de você conseguir ser aprovada e tudo mais, qual que foi a importância do Estratégia nesse processo? E o que o Estratégia Concursos representa para você? Foi fundamental. Eu dou todo o crédito ao material do Estratégia, porque eu me preparei por ele, pelo PDF dele. Eu não assinei outro cursinho. Eu realmente fiz toda a minha base pela Estratégia e depois eu complementei com as questões que eram mais atuais, das bancas. Eu ia pegando as provas antigas. Então, foi fundamental justamente para consolidar, para aprender, né? As revisões de véspera são muito assertivas. Eu recomendo que as pessoas assistam a Hora da Verdade, que realmente é um conteúdo valioso que está ali, é bem selecionado. Fora que eu assistia várias entrevistas de aprovados quando eu estava meio triste, então isso também ajudava. Então eu só tenho a agradecer, realmente foi ótimo e não me arrependo da escolha de ter assinado estratégia, e é algo que eu sempre indico que realmente eu acredito que seja a melhor assinatura do mercado. Boa, então agora, para a gente encerrar, Eduarda, deixa um recado para as pessoas que estão iniciando os estudos agora, estão buscando a aprovação assim como você, que muitas vezes desanimam, depois elas retomam os estudos, aí tenta se organizar, né, a melhor maneira de estudar e que estão buscando realmente um incentivo na palavra de quem já foi aprovado. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Eu acredito que quem está estudando é porque tem alguma coisa que não está muito legal na vida e justamente optou por estudar para melhorar, seja a remuneração, seja a qualidade de vida, buscando algo para si ou para a família. Então, é um projeto seu, ninguém vai fazer por você. E como a minha mãe bem diz, é a gente que arca com as consequências depois, seja dos ônus, dos bônus. Então, não deixe de correr atrás do seu futuro, você merece, a sua família merece. Como é triste você envelhecer e olhar para trás e pensar que poderia ter feito muito mais por si mesmo. Eu acho que essa dor é uma dor que a gente não quer ter. Então, pode doer agora, está estudando 5 anos, um pouquinho mais, mas o que vem depois supera todo esse período, né, nebuloso de estudar para concurso, porque em todas as entrevistas eu não vi alguém que não dissesse eu faria tudo de novo.
E eu acho que fica esse recado. Não se renda à mediocridade, não deixe a preguiça, não deixe o cansaço. É o teu futuro, é o futuro da tua família e com certeza nós merecemos o melhor. Boa, excelentes palavras. Eduarda, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade em compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Eu te desejo muito sucesso e sempre que precisar da estratégia, nós estamos à disposição, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada também a você que acompanhou a gente. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Já deixe seu comentário aqui, parabenize a Eduarda também, compartilhe com os demais familiares e amigos aí essa entrevista também. Continue navegando, continue com a gente. Até a próxima.